Muitos se apressam em decretar o fim da TV aberta, mas ela não acaba, muito pelo contrário, está mais forte do que nunca. Quer dizer que a internet e o streaming não são relevantes? Não é bem por aí, mas quer dizer que a TV aberta ainda tem muita lenha para queimar no Brasil e vai queimar essa lenha ainda por muitos anos. Vamos entender aqui o que diz uma pesquisa encomendada da CBF sobre o consumo de esportes, notadamente futebol, nas mídias. Pesquisa da CBF revela domínio da TV aberta no consumo de futebol e expõe hábitos do torcedor brasileiro. Vamos lá. O futebol ainda é soberano na TV e a TV aberta continua sendo a sua principal arquibancada. Uma nova pesquisa encomendada pela CBF ao Instituto Nexus revela um panorama detalhado sobre como o brasileiro consome futebol em 2024, reforçando a força da televisão tradicional, mesmo diante da ascensão do streaming. É o que eu falei, segue forte, mas o streaming está crescendo. Os números são contundentes. 61% dos brasileiros têm contato mensal com o futebol pela TV aberta, mais que o dobro do alcance do streaming, que aparece com 27%. Entre esses polos, a TV paga ocupa uma posição intermediária com 38% do público alcançado. Para mim é uma surpresa, a primeira surpresa dessa pesquisa. Eu já imaginaria que o streaming teria superado a TV paga, mas só questão de dias. Essa pesquisa reflete o que aconteceu em 2024 e em 2025 capaz desses dados já estarem mais próximos ou até mesmo o streaming ter superado, ainda mais com a ascensão aí do YouTube como uma fonte de transmissões esportivas relevante. Os dados revelam uma disputa de meios, um país dividido entre a tradição da TV e a modernidade digital, e acima de tudo, confirmam que o futebol permanece como o maior fenômeno cultural do Brasil. TV aberta lidera com folga, o streaming cresce, mas ainda não ameaça a hegemonia. A pesquisa aponta que o consumo de futebol no Brasil é amplo e diversificado, mas a liderança da TV aberta segue absoluta. Mesmo com o avanço de plataformas digitais, o streaming ainda não alcança a capilaridade necessária para competir diretamente com emissoras como Globo, SBT e Band. A TV aberta tem 61%, a TV fechada 38% e o streaming 27%. Eu vou dar a primeira pausa aqui para pedir o seu like. Deixa o like nesse vídeo para a gente seguir falando aqui sobre futebol brasileiro, mídia esportiva e muito mais. Acho que isso reflete também uma característica que tem se intensificado no torcedor brasileiro. O torcedor brasileiro ainda é um torcedor de ocasião. Essa pesquisa ela mostra o universo de quem consome o esporte na TV, mas ela não mostra o universo de todos os telespectadores da TV aberta e do streaming, por exemplo. Então, a gente não sabe quantos por cento somos nós, mas dá a entender que o torcedor eventual ele vai assistir na TV aberta. Sei lá, meu time tá jogando, qual é o jogo de hoje? O jogo de hoje é do Fluminense. Então eu sou torcedor tricolor, eu vou lá assistir. E se eu sou um torcedor tricolor eventual, eu vou assistir se estiver passando na Globo, se estiver na Record. Mas eu não vou assinar um serviço específico para assistir. Eu não vou caçar um streaming até pirata para assistir. Não, eu assisto se tiver ali a minha mão disponível. Então eu imagino que isso reflete essa abertura. Então quem quer realmente ver seu time e assistir todos os jogos do seu time, vai procurar o streaming, vai procurar a TV aberta, vai procurar a TV fechada, e aí ele consegue englobar esses três universos. Mas aquele torcedor eventual que nem sabe direito a escalação do seu time, nem sabe em que posição direito está na tabela, vai ver se tiver na TV aberta, se não, vai assistir também para secar ou para deixar ali pano de fundo. Então tem todas essas questões e que refletem um pouco do consumo de mídia esportiva pelo povo brasileiro. Vamos seguir com a reportagem. Esses números reforçam a importância da TV aberta nas grandes transmissões, especialmente em competições como Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e Copa do Mundo, onde a audiência de massa é determinante. 77% dos brasileiros acompanham o futebol por algum meio. Olha só, o dado que eu queria e que faltou. Eu achava que era menos até. 77% é um número muito razoável, mas formatos variam. A pesquisa não analisou não apenas onde o público assiste os jogos, mas como combina os diferentes meios disponíveis. 77% acompanham o futebol por pelo menos 6% consome por todos os meios: TV aberta, TV paga, rádio e digital. 22% utilizam os três formatos.
20%, 2. 29% acompanham por apenas um. E 23% não consomem futebol por nenhum deles. O presidente da CBF, Sami Chaudhry, ressaltou a pluralidade do cenário. O futebol segue sendo uma paixão nacional. O mundo hoje oferece diversas formas, seja nas tradicionais ou as modernidades da tecnologia, mas para se acompanhar, se informar e viver desse esporte. 73% dos brasileiros têm o hábito de assistir jogos de futebol. O levantamento revela ainda a presença do futebol no cotidiano da população. 73% assistem a partidas com alguma frequência. 47% assistem a pelo menos um jogo por semana. 16% veem várias partidas semanalmente. 17% assistem a mais de um jogo por semana. 14% acompanham apenas uma partida semanal. 5% acompanham quinzenalmente. 6% uma vez ao mês. 15% eventualmente. Apenas 2% nunca veem os jogos. Perfil do torcedor: homens, jovens e moradores do Sudeste e do Norte e Centro-Oeste lideram o consumo. A pesquisa também demonstra diferenças relevantes entre grupos demográficos. Maior frequência no consumo: homens 64%, jovens de 16 a 24, 56%, renda acima de 5 salários mínimos 53%, Sudeste 51%, Norte e Centro-Oeste 51%, pessoas autodeclaradas pretos e pardos 52%. O que esse número traz pra gente? O número de 64% masculino já era esperado, eu esperava até mais, acho que é a porcentagem de 36% de mulheres é um número interessante. Jovem, acho que o jovem que tem mais tempo, tem mais disponibilidade para estar assistindo seus jogos semanalmente. Renda mais alta significa trabalhos menos exaustivos, que demandam menos deslocamento, e com isso a pessoa tem condições de ter mais tempo livre para poder consumir futebol. Afinal, é uma parada que demanda tempo livre. Sudeste 51% tem os principais clubes do Brasil. Norte e Centro-Oeste, que para mim é uma grande surpresa aí, eu não consigo identificar os motivos. E as pessoas autodeclaradas pardas meio que pega na média de pessoas autodeclaradas pretas e pardas no Brasil. Vamos à menor frequência. Mulheres 36%, Nordeste 34%, pessoas acima de 60 anos 30% e de baixa escolaridade 41%. Baixa escolaridade me pega um pouco, não imaginei. Nordeste 34%, eu não consigo identificar um motivo, talvez pelo fato dos clubes daqui não estarem entre os principais do Brasil, e aí tem seus jogos muito segmentados, não sei qual a coisa, mas talvez por isso, por não estar na Série A turma não se empolga tanto, e aí acaba não assistindo. Mulheres, já é um próprio machismo no futebol afastava muitas mulheres, como isso tem diminuído, a porcentagem de mulheres vem aumentando. Pessoas acima dos 60 anos, não sei, eu não consigo identificar, enfim. Aí os meus chutes são mais complicados. Os dados consolidam um cenário em que o futebol se mantém forte adesão entre jovens e homens, mas ainda encontra desafios para ampliar engajamento em segmentos com mulheres e um público idoso. Metodologia da pesquisa. Um estudo foi realizado entre 15 e 24 de agosto, com 2.006 entrevistados, com 16 anos ou mais, abrangendo todas as 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Futebol continuando sendo a maior vitrine da mídia brasileira. Os dados do Nexus reforçam a força do futebol como motor de audiência e seu papel central para a TV aberta, TV fechada e streaming. O consumo amplo, o hábito semanal e o envolvimento emocional fazem do esporte um ativo estratégico para qualquer plataforma. Não à toa existe toda essa briga que a gente cobre aqui diariamente dos direitos de transmissão, tantos canais surgindo e surgem mais, e como eu falo, o teto ainda não chegou, ainda tem muito mais a oferecer, porque tem muita gente que consome, 73% da população brasileira, em toda a sua diversidade. Então não adianta achar que só um determinado tipo de jogo, um determinado tipo de clube vai levar toda essa audiência. Essa audiência é hiper fragmentada, e quanto mais as emissoras fragmentarem, mais retorno deverão ter. O consumo amplo, hábito semanal. E ao que tudo indica, essa hegemonia continuará por muito tempo. É isso, né? Futebol hoje é o que consegue ainda carregar a TV aberta em termos de audiência. Tanto é que as principais TVs do Brasil
tirando a Globo, que sempre teve um apelo para o esporte, mas o SBT está investindo, a Record está investindo, a Band tenta investir, mas tem dificuldades financeiras, até a Rede TV está investindo. Surgiu um canal esportivo de TV aberta, o X Sports. Tem muita coisa migrando para o YouTube, porque com as TVs abertas, ou com as Smart TVs e a internet consolidada nas casas das famílias brasileiras, tem ampliado a oferta, né, de Smart TV. As pessoas estão tendo o consumo de YouTube muito facilitado e aí os canais estão indo para o YouTube. Enfim, futebol ainda segue sendo uma paixão nacional, como bem falou Samir Chaudhry, e essa pesquisa reforça que toda essa briga, todos esses direitos, todas essas emissoras chegando, não é algo só briga de audiência, é muito mais, é uma fatia de público que precisa ser alcançada e está esperando só um produto de alta qualidade. São muitos times, muitas torcidas, muitas regiões do Brasil precisando e querendo ver seus times. Vamos ver aí o que o futuro da TV aberta, da TV fechada e do streaming reserva ao futebol brasileiro. Tô deixando 2 vídeos aqui, vídeos que vão falar sobre futebol brasileiro, mercado de transmissões e mercado de transferências. Clica lá que você não vai se arrepender.